Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Dos planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Obrigada, Deus, por tua fidelidade, por tua presença, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Bom dia, mulheres preciosas. Sejam muito bem-vindas para mais uma live. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, vai falar com você nessa manhã. Oi, Adriele. Oi, Sanielen. Que linda, saudades. Oi, Ellen. Que honra. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar essa manhã orando, falando com Deus. Eu já vou chamar a pastora Naira. E eu quero te convidar a você enviar essa live para ir no mínimo mais 5 pessoas. E aí quando você enviar essa live, você coloca o fogo aqui de que você foi um canal para incendiar a vida de outra pessoa, para que outra mulher, outra vida esteja aqui. Oi, Andreia! Um beijo! Então coloca aqui esse fogo. Eu quero saber que você encaminhou essa live aí para no mínimo 5 pessoas. Faz isso agora. Só você pegar essa setinha aqui, eu vou enviar para 5 pessoas. Enviando. 1, 2, 3. Vou enviar até para mais. Faz isso, coloca o foguinho. Já tem a Késia. Isso aí, Késia. Mulheres do Reino. Isso, vamos incendiar outras mulheres nessa manhã. Vai enviando. Vai enviando. Vamos fazer isso, nos posicionar, incendiar. Eu tenho certeza que todas nós estamos impactados com o que Deus está fazendo lá nos Estados Unidos. E nós podemos viver também isso aqui. Nós podemos viver o avivamento. Nós podemos experimentar da presença dEle. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está... Isso. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui. Sou eu dono do mar. Sou eu. Sou eu. Aleluia! Ele é quem tem a última palavra para a sua vida. E eu quero declarar isso sobre você nessa manhã. Antes da gente orar, eu quero declarar sobre a sua vida. Tem mulheres aí enviando essa live para outras mulheres, colocando foguinho aqui. Mas eu quero declarar que a circunstância atual não vai determinar o seu fim. A última palavra virá dos lábios do Senhor sobre a sua vida. A última palavra vai vir dos lábios do Senhor sobre você. Então, em nome de Jesus, que você tome posse dessa palavra, que você possa crer, ativar sua fé, porque existem circunstâncias que Deus permite para te fazer crescer, para a tua fé ser amadurecida.
Então, que você receba essa palavra, que você diga: Deus, me ajude a crer, me ajude a confiar, me ajude a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, a lançar sobre o Senhor todo o medo, toda a crise de ansiedade, em nome de Jesus, vai ser curada no seu interior, todo taquicardia que você sente parado, seu coração começa a acelerar, em nome de Jesus. Deus está tocando nas suas emoções, Deus está tocando nos seus nervos, Deus está dizendo: eu trago alívio, eu sou aquele que o meu fardo é suave, aprenda de mim, que sou humilde e bom de coração, aprenda de mim, diz a palavra, aprendei de mim. E nós precisamos aprender do Senhor, lançar sobre Ele o nosso coração, lançar sobre Ele os nossos medos, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E nessa manhã eu quero começar orando por você. Eu quero começar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Espírito de Deus, Espírito de vida, sopra sobre cada lar aqui representado. Sopra, Deus, sobre cada mulher aqui representado. Deus, o teu Espírito é o Espírito de vida. O teu Espírito é o Espírito que traz, Senhor, à existência aquilo que não existe, como se já fosse. O teu Espírito é aquele que fez o exército que já estava morto, que já estava ali, apenas os ossos naquele vale, que fez um grande exército se levantar. O teu Espírito é o mesmo Espírito que fez Jesus, após 3 dias morto, ressuscitar do sepulcro e se levantar, Senhor, curado, restaurado, restituído, Senhor, em sua saúde, completamente um novo ser, Senhor. E eu quero declarar que esse mesmo Espírito habita em nós, como diz a tua palavra. O mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dos mortos, ele habita em nós para derramar sobre nós autoridade, para derramar sobre nós ousadia, para derramar sobre nós intrepidez. Pai, tira todo medo que tenta nos aprisionar, nos colocar em cativeiros mentais. Deus, em nome de Jesus, visita a nossa mente, visita as nossas emoções. Espírito Santo, nós cremos que nessa manhã nós vamos poder tocar na orla das tuas vestes, nós vamos poder tocar no tizi-tizi, onde, Senhor, o Senhor lembra da aliança, do compromisso. Nós não estamos aqui nesse mundo de passagem. São mulheres que têm aliança, são mulheres que têm promessa, são mulheres que têm um relacionamento contigo, Pai. E eu te peço que nessa manhã nós possamos tocar na nossa cura. Nós não vamos deixar que a doença que se aloja por 12 anos paralise a nossa caminhada em direção à nossa cura. Paralise, Senhor, a gente de viver o nosso milagre. O que não aconteceu até hoje não vai me paralisar de viver os milagres de amanhã. Eu vou me posicionar para fazer o que ninguém fez e acessar lugares que ninguém acessou. Porque quando eu faço o que ninguém faz, eu experimento milagres que ninguém ainda experimentou. E essa é a minha oração hoje, Senhor. Que mulheres vão acessar e destravar lugares que ninguém acessou ainda. Porque elas se disponibilizaram a fazer o que ninguém fez. Deus, leva o nosso coração a um real e verdadeiro quebrantamento. Fale ao nosso coração. Usa a vida da pastora Naira nessa manhã. Usa ela, Senhor, para falar aos nossos corações. Para ser uma chave de Deus, Senhor. Para mulheres aqui. Para que elas possam ser livres. Poderem fluir em seu chamado. Poderem fluir completamente naquilo que o Senhor tem para suas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou chamar já a pastora Naira aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nessa manhã você possa acessar a sua cura. Que nessa manhã você possa experimentar do que a mulher do fluxo de sangue ela experimentou. Versículos depois a gente vai ver que ela foi uma pioneira. O que ela fez quando ela decidiu tocar em Jesus, ela estava sendo uma pioneira. Porque ela fez o que ninguém tinha feito.
Ela creu em algo que ninguém tinha crido. Ela experimentou de algo que ninguém tinha experimentado. E eu quero que você entenda que ela abriu caminho para que outras pessoas fossem curadas tocando nas vestes de Jesus. Depois do que essa mulher fez e do que foi conhecido por todos, porque Deus fez questão de dar publicidade ao milagre dessa mulher, um milagre que era silencioso, ela poderia ter tocado e ter seguido a vida dela, não, mas o Senhor, Ele tornou público o milagre dela. Pastora Naira, eu tô te enviando o convite. Dá certo agora. Agora sim. Aê! Eu tava fazendo errado, pastora. Agora acredita? foi. E aí? Deu certo. Tudo! Que bom estar aqui com você. Tudo bem, pastora? Muito feliz. Gente, a honra é minha. Gente, estivemos juntas, Aliás, quando é que né, vai pastora? sair? Lá nos estúdios da MK, gravando. Eu Tá. já até vou perguntar a data, mas eu acredito que em breve eu te passo. Quando tivermos já uma data para sair, para ser publicado um vídeo muito especial que nós gravamos, né, batendo papo sobre vida emocional, vida sentimental, a juventude de hoje em dia. E a pastora Naira tem sido um canal de Deus para muitas mulheres. Eu sou muito edificada e abençoada com a vida dela. Ela tem uma especialidade que o Senhor entregou a ela, que é a área da vida emocional, as emoções, algo que o inimigo tem atacado muitas pessoas hoje, né? Tática dele. Muitas pessoas. Exato. E ontem eu tive a experiência de viver de perto uma pessoa que estava comigo, falou assim, gente, deixa eu medir aí no seu relógio o meu batimento cardíaco. Aí eu falei, passei meu relógio, ela parada, o batimento cardíaco estava 155. Ela, eu tô com crise de ansiedade. E aí eu falei, meu Deus. E eu nunca tinha visto uma crise de ansiedade assim de perto. E é uma coisa muito séria. Sim. O inimigo ele tem atingido muito as nossas mentes. E eu queria, pastora, que você fique à vontade para falar aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, ainda mais para um tempo como esse, né, de ansiedade, um tempo de depressão. Mas eu creio que Deus está soprando um novo mover na terra, como a gente tem visto lá nos Estados Unidos, né? E eu creio que Deus está nos chamando para esse lugar. Então, fica à vontade, pastora, para compartilhar aquilo que Deus você falou de um ataque sem precedentes e isso é notório. Não é só por nós, o nosso olhar. Eu estou vendo as pessoas na igreja mais desestabilizadas, desanimadas. Veio a pandemia e, bom, o que já era ruim ficou pior. Veio a pandemia, algumas pessoas desencadearam crise de ansiedade, depressão. Aí se acostumaram que saíram da pandemia, a vida mais ou menos que volta ao normal e o mundo começa a chacoalhar, os abalos, né? Aí você olha de um lado, guerras, rumores de guerras, mais anúncio de epidemias, não pandemia, mas epidemias, como lá em Nova Guiné e também agora na Argentina, com uma gripe aviária. Isso tudo traz ansiedade, medo. Será que é coincidência, Jennifer? Não. Toda geração profética, ela é atacada emocionalmente. Por quê? Porque o diabo, número um, ele não sabe qual é a promessa. Ele conhece a Bíblia. Então ele sabe, bom, tem uma promessa de um grande avivamento, mas eu posso destruir esse grande avivamento pelas emoções. Aí esse mover lindo, maravilhoso nos Estados Unidos, hoje eu estava conversando com a minha secretária. Eu falei assim, eu sou uma pessoa tremendamente observadora. Fiquei tremendamente impactada e falei, agora vai. E eu vi as emoções de pessoas estragando.
alguns indo para lá, não com a motivação de se render. O que aconteceu lá é genuíno. Tem pessoa que está lá e que é genuíno, mas tem pessoas que estão indo lá para fazer story, para se autopromover. E aí quebra. Aí a nuvem de glória vai embora. Então, aonde que entrou? O orgulho, a baixa autoestima. Eu tenho uma necessidade neurótica de ser, de aparecer. Você está entendendo? E cadê a humildade? E você sabe, quando você lê o livro de Ezequiel, você sabe, a nuvem de glória veio e a nuvem de glória foi embora. Então, a gente pode perder por causa das emoções. Você pode perder o teu chamado para este momento por causa das emoções. Aí Deus chega para você e fala, agora é a hora, levanta no meio da tua casa, você é a voz profética. As pessoas ficam com muita expectativa de púlpito, mas Deus conta, sabe, a Joquebede, a mãe de Moisés, ela não foi num púlpito. E o que ela fez impactou a nação. A coragem daquela mulher, e não foi num púlpito. Quem apareceu foi o filho dela, depois. Mas ela era a anônima, a improvável. Mas ela não estava em busca de aparecer, de ser. Bom, eu vou responder. Deus falou para eu crer que ele vai fazer um milagre na minha casa. Ela não tinha noção que o milagre na casa dela era o milagre da nação. Então eu digo para você, mulher, o milagre da tua casa pode impactar a nação. Você não sabe o plano que Deus tem para a tua casa. Você pode achar que você é uma pessoa comum. Então, a primeira notícia que eu tenho para te dizer é que não tem filhos comuns. Todos são especiais. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Por aí você já derruba abaixo do meio. Aí você fala assim, olha aqui, eu sei, vou falar com duas pessoas. Uma é você, diabo, eu sei quem eu sou. A outra você fala com você mesmo. Você ainda não descobriu quem você é. Você é tesouro particular do Senhor, menina dos olhos. Por tua causa, o céu baixou e Deus deu o seu único filho. Foi por tua causa. Teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. E aí você já vai quebrando um monte. Ninguém me vê, ninguém me valoriza, ninguém me ama. Se você ficar na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim. Isso não é bíblico. Bíblia Deus é um Deus de transformação, de cura. Então, o Salmo 147 fala de que Deus cura, Deus cuida das feridas e cura. São dois processos. Primeiro, é engraçado que no Salmo 147, ele fala primeiro que ele cura e depois que ele cuida. Porque Deus é didático, né? Ele sabe que você prende a atenção do aluno quando você já fala o fim da coisa. Então, mas peraí, como que isso aconteceu? Então, aí você vai querer lembrar, peraí, como é que ele curou? Porque ele cuidou da minha ferida. E como é que ele cuida da ferida? É quando você permite que ele entre nos teus cárceres mentais. Porque, como eu estava falando, toda geração profética, como é que Deus encontrou as mulheres lá no Egito? Não fosse Joquebede. Todas estavam traumatizadas, cansadas, desanimadas. Aí vem a política e desanima todo mundo. Vem um desânimo coletivo. Peraí, Deus não está no controle da história, não? Onde é que está Deus nisso? Quando você deixa o teu desânimo ditar o que você vai fazer ou não, você está tirando Deus do controle de todas as coisas. Então, a maior parte das mulheres entregaram seus filhos. Joquebede não. Então, será que você está entregando a tua promessa? Você está entregando-se de mão beijada? Eu não acredito mais no que vai acontecer no meu casamento. Aliás, eu não acredito mais em mim. Eu não acredito mais que eu vá sair dessa depressão, que eu vá sair dessa crise de ansiedade. Eu não sei como sair. Hoje nós temos vários recursos. Eu estava conversando lá no podcast com a Jennifer, que tudo começou na minha vida com emoções, porque eu tenho uma história de conversão de 40 anos. Eu não nasci num lar evangélico, mas eu me converti. Então, a minha vida era muito destruída. Eu tinha um lar onde eu via tudo. Palavrão, adultério, bebida, gritaria. Então, eu era uma criança e me tornei uma adolescente insegura, com muitos cárceres mentais.
estabelecido algumas falsas crenças a meu respeito e a respeito das pessoas. Uma delas é que homem não presta, por conta de tudo que eu vi acontecer dentro da minha casa e o que minha mãe dizia, né? Então, eu acreditei, essa era a minha verdade, que era uma mentira, mas essa era a minha verdade. E tanto que, graças a Deus, essa minha verdade foi quebrada pela própria vida do meu pai, porque o meu pai veio a se converter. Um homem promíscuo, que bebia, adultério para ele não era um só, não, eram muitos ao mesmo tempo. Eu cresci ouvindo, Jennifer, a minha mãe falar o seguinte, olha o pânico que eu tinha. Aí a minha mãe falava assim, cuidado para não namorar com um irmão teu. Olha só, a minha mãe, tadinha, traumatizada, entendeu aonde que foi a cabeça da minha mãe? E aí ela... Nossa. E aí, imagina uma adolescente ouvir isso. Nossa. Eu ficava assim, peraí, como é que eu vou saber se é meu irmão, se não é meu irmão? Aí eu criei uma versão que eu não deixava ninguém chegar perto de mim. Mas tudo isso é inconsciente. Aí eu comecei a pensa, meu primeiro namorado foi alemão. Aí hoje eu entendo. Acho que eu pensei o seguinte, né? O meu inconsciente. Não, meu pai não foi para a Alemanha. Alemão vai ter, né? Porque meu pai viajava muito, Então, porque ele era construtor de liberado. piscinas. Então ele viajava por vários estados, principalmente Paraná. Eu sou de São Paulo, capital. Então, meu pai viajava São Paulo, interior, São Paulo, capital, Paraná. Então, eu acho que o meu inconsciente me levou... Não, Alemanha não. Você vê o que o cárcere mental ele faz com você, né? É incrível, é incrível. Você se auto-sabota. Você fica uma pessoa... Aí eu me converti. Esse é o erro das pessoas, gente. Achar que você dizer, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, acabou. Não, peraí, começou. Começou um trabalho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse. Ele disse até, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início e sou o fim. Mas até você chegar lá no ômega, tem um caminho. O ômega você vai viver quando você estiver na eternidade com ele. Sim. Enquanto isso, você está vivendo o caminho. Inclusive, a igreja primitiva, ela era conhecida como a igreja do caminho. Então, porque eles andavam no caminho, eles só falavam do caminho, do caminho. E todo mundo sabia que tinha que melhorar. A metanoia não acaba, ela começa no dia da tua conversão. E muitas pessoas falam, pronto, agora eu me converti, o mundo é perfeito. Todo mundo na igreja é perfeito. Eu já estou maravilhoso. Eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova criatura espiritual. Emocionalmente, é aí que começa a tua reconstrução. É aí que começa o ponto número 0 para amanhã é o ponto 1, ponto 2, ponto 3 do que você vai viver com Cristo. É igual Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, Jennifer, eu amo. Porque ali está escrito que não deixou, que a nação estava doente, do alto da cabeça à planta dos pés. E não deixou Deus espremer as feridas. Sim. Não deixou ele curar as contusões. E aí ele fala de vários tipos de impacto que você leva da vida. Contusão, ferida inflamada. Tem coisas que são muito crônicas na sua vida. E Deus vai ter que ir lá e fazer o que ele fez comigo, apertar. Peraí, Nária, vai ter que... Essa falsa crença vai ter que sair da tua vida. Essa crença limitante vai ter que sair da tua vida. Como assim? Como é que você vai ser uma mãe, uma esposa, se você acredita que nenhum homem presta? Então, vamos lá, vamos apertar aí, né? Vamos apertar essa ferida, deixa sair toda a contaminação do que tinha. É uma nova história. Eu vou te mostrar a verdade. Porque o medo, o cárcere mental do medo, o medo mente. O medo distorce a realidade. O medo, ele supervaloriza o problema e minimiza a solução.
Então foi assim que o medo fez com que todo mundo só enxergasse, do exército de Deus, só enxergasse a altura, a força e as armas de Golias. Davi não viu nada disso. Então, o medo supervaloriza o problema. Agora, a fé, a esperança, uma visão, o teu olhar restaurado, você olha para... Tudo bem, ele é alto, ele é grande, ele é forte. As armas são muito melhores que a minha. Não é negar a verdade. Não estou falando que Davi negou a verdade. Ele olhou, olha, Golias é bem maior do que eu. Sim. Essas armas são muito melhores do que a minha. Eu realmente estou em desvantagem. Além desse tamanhão todo, ele vem com um escudeiro. Ele poderia ficar detido o olhar dele no problema. Não, ele olhou. Quando você não tem um cárcere mental do medo, você olha para as possibilidades, você olha para a solução. Peraí, o meu Deus é maior do que ele. As armas de Deus são mais poderosas do que as dele. Então, o medo te limita, o medo te sabota. Então, isso é emoção, estou falando de emoção. E olha que Davi não faltava motivo para Davi ficar limitado. Davi, ele não viveu numa família perfeita, os irmãos dele o desprezavam, o pai também era um a mais, era um filho a mais, não era o filho especial. Então, Davi, ele não teve uma vida perfeita. Davi, ele teve cura, restauração. E Deus tinha reservado para esse homem grande unção. Que é o que... Você não é diferente de Davi, mulher. Você está aí como Joquebede, com um grande chamado, mas eu sei que você tem grandes feridas e as tuas emoções podem te auto-sabotar. Você tem que sair disso, em nome de Jesus, não é? E muitas pessoas me perguntam como sair. Em nome de Jesus. Eu quero incentivar vocês e dizer que sair de um lugar de ferida não é do dia para a noite. Quando você olha para a vida de José, é um processo. Eu não gosto da palavra processo, porque banalizou. Todo mundo dá processo. Aí, quando banaliza, é aquele jargão, sabe? A minha primeira profissão, eu sou tradutora. Como tradutor, na época da faculdade, Jennifer, eu tinha que ganhar dinheiro para comprar os meus livros, porque eu sou da época em que você não tinha tudo disponível online, como hoje você tem. Eram livros caríssimos, caríssimos, eram dicionários que eram uma fortuna, e eu era de uma família muito pobre. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu tive a ideia de colocar eu estudava na USP, então eu colocava na faculdade, por exemplo, na Poli, que é de engenharia, ou colocava na de medicina, ou não na de direito, que é a São Francisco, não era no campus onde eu estava. Mas eu colocava em todas, assim, faço traduções. Por quê? Porque também não tinha Google Tradutor. Os alunos do mestrado e doutorado, eles precisavam dos textos traduzidos. Aí começou a aparecer trabalho. Que bom, né? Mas aí começou a aparecer trabalho, Jennifer, de engenharia, de medicina. Sim. E aí eu descobri que eu não tinha vocabulário. E o que eu fiz? Eu falei para o meu irmão, que fazia engenharia. E agora? Ele falou, Naira, cada profissão tem um jargão. Você vai ter que conversar sobre o assunto primeiro com algum profissional, adquirir todo esse jargão e depois você mergulha na tradução. Foi o meu tempo de mais amplitude, porque eu tive que entender um pouco de tudo. Eu tive que conversar com engenheiros, conversar com médicos. Então, jargão. Tudo para dizer que existe um jargão evangélico. É uma linguagem que só a gente entende. E outros que chegam, se convertem hoje, não entendem o que você está falando, porque é um jargão. Cuidado para o jargão não banalizar grandes verdades. Porque você se acostuma tanto com essa palavra que ela perde o sentido para você. É igual quando falavam assim, só o sangue. Eu falo, Jesus, como as pessoas usam a palavra o sangue de Jesus como gíria. E está perdendo
o poder do sangue de Jesus, está banalizando o poder do sangue de Jesus. É cruel. Aí eu fico assim, poxa, quando eu quero explicar o processo, a pessoa já ouviu no mínimo 10 vezes no Instagram alguém fazendo uma frase pronta com processo. Ela não vai nem me ouvir. Ó, tudo isso que eu estou falando é para você me ouvir. Me ouve. Me ouve além da gíria, além do jargão. É verdade. Gospel, tá? Então, a cura é uma caminhada. É dia após dia. Como é que eu fui sair da... Eu era uma pessoa tímida, Jennifer. Não é introvertida. Hoje eu sou introvertida. Mas a timidez que eu tinha era encarceradora, a ponto de eu nunca ter apresentado um trabalho oral na faculdade. Eu fazia toda a parte escrita, a ponto de eu não conseguir conversar em grupo. Se a gente tivesse ali no podcast, eu, você e outra pessoa como nós estávamos, eu simplesmente ficaria calada, eu entraria muda e sairia calada, porque para mim mais de um é multidão. Câmera, nem pensar. Então, olha o chamado. O meu chamado era falar em público, o meu chamado era falar com câmera, e era onde eu estava limitada. Então, eu quero dizer um segredo para você hoje, você que está me ouvindo. A tua maior fraqueza, na verdade, é a tua maior força. Porque o teu inimigo é o observador, ele entende qual é o teu chamado, não por onisciência, por entender, por observação. E é ali que ele vai te ferir. Porque você acha que Moisés ele estava com problema justamente para falar? Por que ele estava com aquela baixa autoestima extrema, dizendo que ele não conseguia falar, sendo um homem eloquente? Depois a gente vai ver que ele era eloquente. Por que a maior força dele estava bloqueada? Porque o inimigo tentou feri-lo. E é isso. Hoje, aquilo que você diz que não pode é a tua maior força. Tenha certeza disso. Tenha certeza absoluta. Eu achava que eu nunca poderia me comunicar com ninguém. Meu mundo era, eu falava antes. E não pensa, Jennifer, que faz muito tempo isso, não. Não faz muito tempo que eu me libertei. Eu estou falando que eu cheguei na faculdade assim. Eu tive toda uma vida desse jeito. Eu tive anos dentro da casa de Deus dessa forma. Hoje eu vou ajudar a igreja. Há anos que eu ajudo a igreja Cristo Salva. Que agora eu vou estar lá em março de novo. Que é a igreja onde eu me converti. Mas quando nós nos reencontramos, os nossos amigos, depois de 30 anos, cada um para o seu lado, porque mudou de estado, porque isso, porque aquilo. Sabe como é que eles me acharam, gente? Eles não lembravam do meu nome. Número 1. Porque sabe como é que eu era conhecida? A irmã do Norberto. Eu me escondia por detrás do meu irmão. Então, eu não tinha nome. Eu era irmã do Norberto. Como é que eles iam me lembrar de mim? Eles tentaram o meu irmão, Norberto Pedrini. Meu irmão odeia redes sociais. Então, não acharam. Meu irmão não tem. Então, gente, como é que a gente vai achar a irmã do Norberto? A irmã do Norberto. Para a gente fazer uma reunião e nos encontrarmos e etc. Aí, lembrou. Entre muitos, Olha, eu acho que é Naira. Aí, digitaram. Naira Pedrini. Me acharam. Aí, sabe qual foi o comentário coletivo? Não é ela. Essa fala. Aí veio um no meu privado, falou assim, você é a loirinha do coral, a irmã do Norberto, por acaso, e você se converteu na Cristo Salva? Eu disse, sou eu mesmo. Gente, você fala! Então, para você entender o meu bloqueio. Então, eu passei anos na casa de Deus, bloqueada com o meu chamado, por causa de emoções, timidez, insegurança, tudo que você pode imaginar, ansiedade. Porque se você tem timidez, você vai ter ansiedade na hora que você vai estar em público. E eu suava frio, e eu tinha síndrome de pânico quando eu estava no meio de pessoas. Então, eu era prisioneira de mim mesmo. As emoções, elas surtem esse efeito. Não é, aí você vai falar assim, é o diabo.
Não, ele só teve um trabalho. Ele proporcionou, ele observa as suas fraquezas e ele te feriu na tua fraqueza. Ele é observador, como todo inimigo. Numa guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, o que é que os inimigos faziam? Aliados e os não aliados. O que eles faziam? Um observando a fraqueza do outro. Então, quando você observa a fraqueza do teu inimigo, você ataca ali. E foi exatamente o que aconteceu com você. Ele observou a tua fraqueza e ele foi e te atacou. Ele observou a fraqueza de José, que José era um órfão e ele perdeu a mãe de forma trágica. O irmãozinho dele, Benjamim, tinha dias, a mãe morreu quando ele nasceu. Então, eram 2 irmãos desamparados. Então, ele foi ferir ali José, no seu desamparo, na tragédia que ele tinha vivido. Mas a ferida, ela tem poder de te destruir ou te fortalecer. Você que conhece, você que escolhe. E José, a princípio, escolheu ficar fraco por causa da ferida. Virou um fofoqueiro, dedo duro dos irmãos. Ele virou até uma pessoa vingativa. Porque assim, eu acho incrível como as pessoas, quando falam de José, esquecem que José, até na hora do encontro dos irmãos, ele estava tão magoado que ele planejou uma vingança cruel. Prendeu o irmão, torturou o irmão, não de castigo físico, mas emocional. Vai buscar o teu irmão mais novo. Tudo isso é tortura emocional. Então, você vê que ele não estava completamente curado ainda naquele momento. E você vê que ele podia pôr todo o plano de Deus a perder. Verdade. Se ele não entendesse que naquele momento Deus tinha que apertar de vez aquela ferida e sair toda aquela mágoa. E ele entendeu o que ele fala no último capítulo de Gênesis. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bênção. Quando ele entendeu isso, aí ele pôde viver o nome que ele colocou nos filhos, né? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, Deus me fez esquecer. Olha, esquecer não é amnésia, tá? É só tirar a força do impacto. Você lembra, mas não dói. Você lembra e fala, bom, mas isso me tornou mais forte. Então, hoje, o que me torna mais forte é que eu valorizo o que Deus fez comigo. Cada vez que eu falo, gente, essa não sou eu. Essa sou eu transformada. Essa sou eu restaurada. Senhor, como eu te louvo pelo que o Senhor fez, porque o Senhor me libertou. E hoje, em gratidão ao que Deus fez por mim, eu faço com outros. Por isso que eu trato de emoções. Quantas pessoas, Jennifer, com um chamado bloqueado dentro da igreja? Quantas pessoas trocando de igreja em igreja, muitas, porque fica magoado, porque fica frustrado. E, na verdade, o problema está dentro dela. Porque em qualquer igreja vai ter pessoas com defeito. Todos, a começar por nós mesmos. Eu vivo brincando que nós deveríamos usar uma plaquinha. Jennifer usar uma plaquinha. E, por exemplo, se a gente convivesse diariamente. Legal assim, né? Podcast, a live. Mas a gente fica debaixo do mesmo teto. Aí eu ia falar, Jennifer, coloca uma plaquinha aí, em obras. Eu também vou colocar, em obras. Cada vez que você olhar para mim, você vai saber, a Naira não está pronta. Deus ainda está restaurando ela. E eu preciso de um capacete de proteção, porque, de repente, nessa construção vai cair alguma coisa na minha cabeça. Entendeu? Então, tem momentos que você vai falhar com alguém. Você não é perfeita. E eu também. O teu marido vai falhar com você. Você vai falhar com o teu marido. Você, como mãe, falha. Você como amiga falha, você como filha falha, todos nós. Então, quando nós entendemos isso, você já cria menos expectativa. Proteger as emoções, vou dar uma dica para vocês. Porque para restauração emocional, é claro que não dá para falar tudo aqui, mas em restauração emocional, você precisa aprender a gerenciar pensamentos. Eles chegam sem autorização na tua mente. É impossível você não pensar. E aí é impossível você evitar algum tipo de pensamento. Você pode não alimentar esses pensamentos. Então, isso é gerenciar pensamento. E proteger emoções. Como é que eu protejo as emoções? Se eu protejo a minha casa, eu tenho uma vida com Deus, você tem uma vida com Deus, mas eu garanto que você passa a chave na tua casa.
Eu tenho uma vida com Deus, você tem uma vida com Deus, mas eu garanto que você pôs o teu carro no seguro. Isso é falta de fé? Não, isso é prudência. Então, você serve a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu preciso proteger as minhas emoções. E uma das coisas um dos pontos para eu proteger as minhas emoções, um ponto forte é não crie grande expectativa em relação às pessoas, porque ninguém dá o que não tem. Então, aquela pessoa não te deu é porque ela não tem. Ela não te deu mais carinho é porque ela não tem. Por que ela não tem? Porque ela não recebeu. É um ciclo. Aí quando você olha isso, tá. Então, meu pai... Aí fica aquela coisa, eu tenho muita carência porque o meu pai não me beijou, minha mãe não me abraçou. Que tal você mudar a história e falar, eu não tive um pai e uma mãe que me beijasse, me abraçasse, porque eles não foram beijados e abraçados. Então eles não podem me dar aquilo que o que eles não tiveram. Sim. Mas eu posso mudar essa história. Eu posso quebrar esse ciclo. Eu posso beijar o meu pai. Eu posso abraçar a minha mãe. Eu estou falando isso por mim mesmo. Meu pai e minha mãe eram assim. Quando eu entendi isso, Jennifer, a primeira vez que eu tentei, eu não sabia onde pôr o braço. Porque não é fácil você tomar uma iniciativa de algo que você não recebeu também. Você tem que quebrar o ciclo. E você sabe que eu surpreendi, né? Aí minha mãe ficou assim, sabe? Ela também não sabia o que fazer. Ela queria e ela gostou, mas ela não sabia retribuir na primeira, na segunda vez. Mas na terceira, eu quebrei o ciclo. E eu quebrei esse ciclo com a minha descendência. Eu com um filho, com um neto, entendeu? Então, ao invés de se vitimizar, que tal você quebrar ciclos? Que tal você surpreender? Para de delegar, de terceirizar a responsabilidade, de se vitimizar. Isso é quem quer ficar sentado na beira do caminho. Eu não quero ficar. Você quer? Eu não quero. Eu quero andar no caminho. O caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Quando você decide supervalorizar as suas dores, você diz, eu não vou andar no caminho. Jesus não é poderoso para me curar. A ferida é mais forte do que Jesus. As pessoas são muito cruéis. Aí você fica, sabe, dirigindo, como eu falei, eu não sei. É tanta coisa que eu gravo. Eu não sei se foi tema, se foi podcast, ou se foi algo que eu escrevi no meu Instagram. Pastora, como que você superou essa fobia? Porque hoje você filma, hoje você grava vídeos para o YouTube. Para quem não conhece o canal da pastora Naira, vocês precisam conhecer. Tem devocional de manhã, tem podcast. Então grava tanto, é pastora de uma grande igreja, prega. E como foi? Eu estou recebendo aqui várias perguntas. Como que você se libertou dessa fobia? Como que... Então, tudo começa na mente. Conseguiu falar. Então, eu fui estudar a mente. Como que os pensamentos se formam. E eu associei a mente com o que a Bíblia fala. Então, a Bíblia fala, tudo que é bom, tudo que é puro e tudo que é agradável, seja isso que ocupe o meu pensamento. Então, esses medos que eu tinha... Por que você tem medo de falar em público? Porque você tem medo de ser criticado. Por que você tem medo de ser criticado? Porque você precisa da aprovação de todo mundo. Por que você precisa da aprovação de todo mundo? Porque você tem uma baixa autoestima. Então, tudo meu se resumia em baixa autoestima. Tudo meu se resumia a uma insegurança aguda. Você tem que... Então, você está vendo o que eu fiz? Nomear. Você tem que nomear os teus problemas. Não adianta você falar assim, eu fico ofendida. Mas por que você fica ofendido? Porque você é sensível demais. Por que você é sensível demais? Porque você absorve os impactos. Por que você absorve os impactos? Porque você não protege as suas emoções. Então, você tem que dar nome. Aí você fala assim, e eu sempre vou gritar, explodir. Por quê? Porque você não tem autocontrole. Então, por que você grita? Porque é um mecanismo de defesa que você criou. Alguns gritam, outros se isolam. Então, o meu mecanismo de defesa era não falar em público. Eu tive que entender que essa era uma arma que eu usava para me defender. Bom, se eu não falo, mas pergunta se isso está no meu consciente. Não está.
Então, eu tenho que trazer isso para o meu consciente. Nairo, fala comigo mesmo. A gente chama isso de mesa redonda do eu. E se você olhar os salmistas, eles fazem isso. O salmista fala, ei, alma, por que você está assim? Confia em Deus. Conversar com você mesmo. Então, eu tive embates comigo mesmo. Nairo, por que você não fala? Bom, você tem medo de reprovação. Mas por que você tem medo de reprovação? Porque você sempre foi criticada. Você não teve um ambiente de elogio. Mas hoje você está vivendo uma nova história. Para de viver a antiga. Então vamos lá. Falando bem prático para vocês. Meu primeiro desafio de falar em público que eu aceitei. Quando o meu pastor em Brasília, Bispo Robson Rodovalho, ele falou assim, você vai falar em público. Porque ele me via dando aula. Dando aula, isso já era um desafio quebrado. Dando aula para pouquinhos alunos. Eu consegui isso, sem microfone, para pouquinhos alunos. Aí ele falou, agora você vai falar. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, peraí, eu vou aceitar, Deus, esse desafio, mas eu tenho que, primeiro, entender algumas coisas. Se ele está me chamando, é porque ele viu o preparo em mim. Então, o Senhor me preparou, eu me preparei, o assunto, eu sei o assunto. Pode ser que na primeira vez eu fique vermelha, eu gagueje, eu vá suar, mas eu tenho que ter a minha primeira vez. Mas eu tenho que ter certeza. Eu fui passo a passo, Jennifer. Eu tenho certeza que na primeira vez eu não vou bem o suficiente, mas eu não vou ficar detida. Na primeira vez eu fui, eu suei, eu tremi, eu fiquei vermelha, mas eu não fiquei detida. A segunda vez foi mais fácil, a terceira mais fácil, a quarta foi mais fácil. Câmera. Aí o pastor Eduardo Reis falou, Naira, me substitui, isso anos atrás. Me substitui, já era pastora, já falava em público, já dava aula, já falava para público de 2.000, 3.000 pessoas, já tinha superado o público, mas não tinha superado câmera. Aí ele falou assim, Naira, você pode dar aula na academia de pregadores? Me substituir? Falei, vou, só que eu esqueci que era câmera. Quando eu cheguei lá, Jennifer, e eu fiquei diante da câmera, parece que eu regredi tudo. Eu suei, eu gaguejei, eu fiquei vermelha. Eu fiquei um dia todo falhando. Gente, vamos começar de novo. Não deu. Gente, vamos começar de novo. Não deu. E aí, chegou no final do dia, aí os garotos da filmagem, com dó de mim, pastora, tá bom. Não tá bom. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente senta aqui na frente, faz de conta que não tem câmera, nós somos os teus alunos. Olha pra gente. Eu falei, não dá certo. Vocês não são meus alunos. Não vai dar certo. Aí, Jennifer, no dia seguinte, esse dia foi perdido. Mas eu não desisti. Esse é o processo da cura. Não desista de você mesmo. No dia seguinte, eu falei, eu posso fazer melhor do que isso. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A câmera, quem é a câmera para me deter? Sabe, quem é que está por detrás da câmera? É uma pessoa que quer aprender. É o meu aluno que quer aprender. Então, a câmera, eu não vou olhar para... Eu vou olhar para a câmera, mas sem perceber a câmera. Eu vou olhar além da câmera. É o aluno que quer aprender. Você acredita que deu certo? Então, tudo é aqui na mente. E não desistir, tá? Esse é o segredo. Uau, muito forte. Muito forte. E tem uma outra pergunta aqui que fizeram. Cadê as perguntas? Muitas. Se você já passou por alguma a todos os níveis. Bom, perseguição até hoje. Eu sou uma mulher que entrei na área dos homens. Se você reparar, eu sou a única que fala de escatologia. E mulher. Homem tá cheio. Homem tá cheio. Lotado. E existe uma perseguição. Existe uma perseguição naqueles que não aceitam, tudo bem, você é doutora, mas você não pode ser pastora. Toda essa parte aí de perseguição. Quanto à traição, muitas. É só você estar vivo para você viver a traição, meu querido. É só você estar vivo. Se o meu mestre viveu, você acha que ele não vai viver? Em todas as instâncias, familiar, amizade, em tudo, em absolutamente tudo.
Mas você é maior do que a traição. Eu conheço eu gosto muito de olhar para o meu mestre, porque ele me ensinou o que fazer diante de todas as situações. Ali no Getsemane, ele foi traído por todos. Ele foi traído por Judas, ele foi traído pelos seus melhores amigos, pelo sono. O sono era mais importante do que o choro de Jesus. Isso é traição. Isso é traição. Você pensa que, olha o nível de traição. E o amor próprio dos discípulos era maior do que o amor a ele. Quando Jesus disse, não, pode ir embora, eles podiam bem ter dito, né? Não, Jesus, o senhor está me defendendo, o senhor falou para eu ir embora, mas eu não vou embora. Eu vou contigo para a cruz, eu vou contigo, não te deixo, não te abandono. Quando Jesus disse, pode ir embora, ó, deram no pé. Dormiram, fugiram, não estiveram ao pé da cruz, que é traição pior, sabe? Ele mesmo fala de traição de amigo, de traição de inimigo, de traição a todos os níveis. Mas Jesus, ele não deixava que a traição tirasse o olhar daquilo que valia a pena. Porque a traição faz com que você veja todo mundo como um possível traidor. Jesus, ele olhou e falou, bom, olha, Judas não vai ter jeito, mas Pedro, eu vou perdoar os dois. Um vai fazer algo bom com o meu perdão, o outro não. Mas vale a pena pelo que vai fazer algo bom com o meu perdão. Então, quando você é traído, é uma das piores dores que existem, emocionais. É uma das piores dores. Mas eu digo que quando a tua função para ser curado é saber que só pessoas muito preciosas que são traídas. Porque o diabo quer te paralisar por aí. Segundo, para você sobreviver nesta dor, perdoe. E o que a pessoa for fazer com o perdão, ela não merece. Não merece, mas você merece ficar longe desse sentimento tóxico, dessa amargura, desse sofrimento. Quando você perdoa, você diz assim, no reino espiritual e no reino natural. Você decide o que você vai fazer com o meu perdão. Ficar pior ou ficar melhor. É Pedro e Judas. Então é assim que a gente vai vivendo. Enquanto a gente estiver aqui, vai ter muitas dores ainda. Sim, sim, verdade. Meu Deus, que live linda! Obrigada, pastora. E eu queria pedir para você estar orando pelas mulheres. Eu não estou conseguindo ativar, mas... consegui ativar os comentários. Orar agora por cada uma que está vivendo esse período de transformação, de libertação na sua vida emocional, de direção na sua vida emocional. E Amém. Eu queria pedir para você terminar orando, Amém. pastora, Senhor, eu quero te gente. louvar por cada pessoa Amém. que está neste momento e que vai ouvir depois esta live. É tempo de restauração. Senhor, há tantas feridas abertas, tantas feridas que, Senhor, até mesmo feridas infeccionadas de tanto tempo que têm sido alimentadas. Mas hoje é dia de restauração total. Que a tua mão poderosa possa agora estar entrando na mente, nas emoções dessas pessoas, Senhor. Reorganizando os seus pensamentos, fortalecendo as suas emoções, cicatrizando feridas abertas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá agora que toda cegueira caia por terra, que essas pessoas possam amar a si mesmo, como o Senhor mesmo ensinou, o amor próprio, Senhor, e elas possam se levantar neste dia, entendendo que o Senhor tem um grande chamado. Esta é uma geração profética ferida, mas o Senhor não desistiu de nós. São estes que o Senhor vai usar. Assim como o Senhor não desistiu de Moisés, não desistiu de Gideão, não desistiu de Elias. O Senhor não desiste daqueles que estão deprimidos, daqueles que estão ansiosos, daqueles que estão angustiados, amargurados, magoados. Eu digo na autoridade do nome de Jesus, que todas essas feridas sejam agora tocadas e restauradas por Ti. E hoje seja o dia 1 de uma grande restauração, em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus. Amém. Dia 1. Amém.
eu creio nisso. Que E hoje foi em um dia prazer, querida. de muita Eu vou agora saindo transformação. para gravar um podcast, Amém? mas foi muita alegria estar aqui com você. Que bênção! Eu sou sempre muito abençoada. Glória a Deus pelo seu sim, glória a Deus que venceu a timidez, porque Amém. senão nós não receberíamos daquilo que Deus derramou Beijo, sobre a sua querida. vida. Então, Beijo, glória a Deus beijo por isso. pra todos. Obrigada, pastora.